Um, dois, três, quatro, como que é? Boa tarde a todos, visíveis e invisíveis. Boa Vamos dar tarde. início a mais um encontro do grupo Alegria de Florescer, nessa tarde, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência aí ao capítulo 13. Não saiba a vossa mão direita o que dê a vossa mão esquerda. Estamos tratando do assunto beneficência, hoje com o item 16. Antes, vamos fazer a leitura da nossa página para a harmonização, fazer a prece antes de dar início. Trouxemos um texto trazido por Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco. Está no livro Atitudes Renovadas. Tem o título Responsabilidade Moral. Quando se assumem compromissos de qualquer natureza, obviamente estabelecem-se liames de responsabilidade que não podem ser desconsiderados. Em todos os campos de ação, a adesão aos seus princípios impõe graves dispositivos que dizem respeito ao trabalho a ser desenvolvido. O agricultor que espera a resposta gentil da terra tem para com ela a responsabilidade de lavrá-la, ensementá-la, cuidando-lhe da preservação e do cultivo. O operário de uma empresa assume atividades que lhe caracterizam a capacidade, tornando-se responsável pela execução do trabalho abraçado. Ninguém se pode eximir aos compromissos em relação à vida, a fim de que não se torne um peso morto na economia social. O crescimento de qualquer labor encontra-se adstrito à maneira como os seus membros se desincumbem das ações que lhes dizem respeito. É natural, portanto, que no campo da fé espírita, que ilumina a mente e conforta o sentimento, aquele que se lhe vincula não pode permanecer manietado aos velhos e obsoletos chavões que lhe eram mecanismos de fuga ante as realizações nobilitantes. Nesse momento, após a reflexão trazida pela benfeitora Joana de Ângeles sobre a responsabilidade moral, nós, em uníssono, todos voltados para a mesma direção, que é o aprendizado, que é o encontro com os ensinamentos de Jesus, na certeza de que Ele, entre nós, através dos seus mensageiros de luz, nos dão o amparo, a sustentação, a inspiração para o melhor entendimento das suas lições. Lições que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para as nossas transformações, para o nosso trabalho interior,
cada dia no esforço de nos tornarmos melhores, seguindo o nosso caminhar com firmeza, com bons propósitos, sempre buscando a orientação devida que nos chegam através de tantos ensinamentos. Agradecemos por esse momento de encontro, onde cultivamos alegria, onde renovamos esperança, onde fortalecemos os afetos e que, de tudo isso, nós podemos irradiar o melhor de nós mesmos para tantos necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, ao estudar esse item hoje, o item 16, que faz parte desse tema que nós estamos estudando há tantas quintas-feiras, a beneficência. Esse capítulo é longo também, o não dê a vossa mão esquerda, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo tem uma especificidade interessante. O Espírito que assina essa mensagem, João, ele traz essa mensagem em Bordeaux, em 1861. Ele começa destacando os 3 primeiros parágrafos, ele se dirige às mulheres. Mulher rica, mulher operária e mulher religiosa. E aí me passou, assim, ao refletir sobre a mensagem, esse ler e reler, e meditar sobre, e reunir elementos para compartilhar aqui com vocês. Algumas ideias me passaram no sentido de que, como é importante sairmos das amarras da interpretação literal. E o Evangelho nos convida muito a isso. O Evangelho, que muitos comentam, não vamos dizer reclamam, mas comentam que é difícil, que é, muitas vezes, a compreensão, porque traz um sentido alegórico, porque tem uma linguagem, muitas vezes, cheia de simbolismos, e que nós precisamos parar, refletir, perceber o quanto essa linguagem, o quanto as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. E mesmo que as mensagens dos benfeitores, dos espíritos luminosos, que trouxeram essas mensagens lá em 1800, são palavras de vida eterna, servem para a nossa reflexão nos dias atuais, nos dias de hoje. Essa foi, assim, não é um impacto, porque nós, estudando o Evangelho, os ensinamentos já há bastante tempo, sabemos disso, mas uma coisa é o saber e outra coisa é esse momento
que parece ser assim, epa, hoje, só hoje que isso chega assim forte, chega com esse impacto desse simbolismo, dessa linguagem figurada, desse sentido alegórico, mas que é válido, é fundamental, é verdadeiro até os dias atuais. Foi a primeira coisa. E saindo depois dessas considerações, outro momento de reflexão. Por que será que esse espírito que traz a mensagem ressaltou inicialmente, se dirigindo assim para a mulher? E agora ele veio. Não se trata de desmerecer os homens, né? Hoje, Dia dos Pais, na Alemanha, parabéns ao Marcos, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre quem está mulher nessa existência, sem nenhum demérito para os homens, claro, porque nós sabemos que é muito mais a alma feminina, não exatamente o corpo material. Um está a mulher, o outro está homem, um feminino, um masculino, mas a alma que habita. E assim, como que é interessante, né? Quanto tempo que a mulher é desconsiderada, quanto tempo que a mulher é desrespeitada, o pouco valor em várias culturas, tão longo tempo dessa forma. E trazer para nós, para o nosso grupo, inclusive querendo também ouvir a opinião dos que estão homens nessa existência, como é estar mulher, como é conviver com quem está mulher, como que é carregar essa alma feminina, como que é para nós e para os que convivem ao nosso lado. É uma bênção, é uma expiação, é uma oportunidade, é um fardo, por exemplo. Vão pensando aí para que a gente troque. Em vários estudos, em vários momentos, nós, espíritas, temos ouvido que a mediunidade é uma oportunidade para acelerar o processo de evolução. Muito se ouve falar dessa forma. O fato de reencarnar mulher pode ser visto também dessa forma? Tem responsabilidades diferentes perante a sociedade, perante o grupo familiar, perante si mesma, por exemplo. Nos tempos, por exemplo, que estamos enfrentando, o isolamento social, os conflitos, as demandas, faz diferença o fato de estar mulher nessa existência? Olha só, foram várias perguntas. Eu agora vou aguardar respostas antes de continuarmos a trabalhar o item 16. A gente já tinha falado uma vez sobre mulheres no estudo, né? Mulheres foram desvalorizadas por muito tempo e até mesmo questão de décadas atrás, as mulheres não tinham
não eram respeitadas, e até mesmo hoje a gente percebe que existe um esforço das mulheres para que tenham as mesmas condições e os direitos que os homens. E é impressionante como agora, na época da pandemia, como você comentou, houve um aumento, principalmente que também a gente vê pelas notícias na Alemanha, de casos de violência contra a mulher, né? E é contra a mulher, contra a criança. Então são coisas ainda que a gente percebe que estão mal resolvidas na sociedade. E a mulher, ela tem que ser tratada com os mesmos direitos, com igualdade com relação ao homem, embora ela tenha características biológicas diferentes, mas é um ser que tem os mesmos direitos. Essa é a minha visão. Eu acho que o teu microfone está fechado. Sim, obrigada, Marco. Eu perguntei, quem mais? Só o Marcos vai ter a participação? Nesse viés aí da oportunidade, né, de crescimento, de progresso, eu acho que é uma boa colocação. Né? Ser mãe, né, não é para qualquer um, não é para os fracos. E a música fala, né, que o sexo forte é a mulher, não pode a luta. Mas assim, eu entendo que é um grande ensinamento, é uma oportunidade. Por isso que, né, o espírito não nasce feminino para sempre, né? Conforme reencarna homem, reencarna mulher. Então são possibilidades, são visões e assim eu consigo entender a ideia do sexto sentido, né? O sexto sentimento, que é muito mais forte, que é uma coisa que a gente não tem. Os homens naturalmente não têm essa coisa, se tem é menor. Então eu olho assim quando a mulher mãe, né? Essa coisa sabe muito mais forte. Uma vez eu vi que no dicionário, né, tem o termo mulher, né, ele é sempre degradante. Se não me falha a memória, eram 36 termos que sempre falavam mulher como um termo degradante. Do tipo mulher alegre, mulher feliz, mulher da vida. Então, sempre entendendo. E o único ponto em que mulher era chamado, era certamente como sendo positivo, era o termo mulher-mãe. Então, esse grande sentimento, dessa grande oportunidade, que a gente não tem, ou pelo menos o homem tenta criar, né? Mas o criar é diferente de você gerar. E essa geração, ela cria vínculos fortes que eu acho que nós apesar de estarmos reencarnando, de termos, possivelmente, né? Nós fomos mulheres, fomos mães, mas a gente não tem essa força maior. Então, assim, temos que ter uma grande oportunidade, de certa forma, atua como sendo colocar os termos certos, né? Os termos a seu ponto. Porque se a gente fosse homem a vida inteira, né? Se fosse homem eternamente, essa é uma coisa muito complicada. A gente não teria esses valores, né? Da maternidade, da família, né? Que são mais fortes na mulher. É isso. Obrigada, Zé Luiz, Marcos. Quem mais? Alguém? Dá tempo, um pouquinho mais. Não tem nenhuma representante feminina para falar desse Raquel, próprio. Oi. eu cheguei já pelo meio do caminho, mas eu queria colocar uma coisa que talvez vá criar um pouquinho de polêmica, porque, veja bem, quando nós estamos falando aqui de mulher, quando o Zé falou de mulher, quando o Marcos falou de mulher, a gente está partindo do pressuposto da mulher que se comporta realmente como mulher. Agora, nós que somos espíritas, vemos que espiritualmente nós temos homens muito mais afeto, muito mais carinho do que muitas que estão encarnadas como mulher. Então, essa é uma característica, além da característica biológica, né, nós temos que levar em conta as características do espírito. Então, o espírito que tem todo aquele carinho, que tem todo aquele comportamento materno, ainda que ele esteja encarnado num corpo de homem,
e agindo como homem, ele vai ser um pai como a gente chama de mãe, um pai. E há certas mulheres que são espíritos, vamos dizer assim, ainda com características muito masculinas, muito do passado, né? Aquelas características belicosas, de falta de cuidado, de muito egoísmo, só pensam em si. Essas não são tratadas por elas mesmas, e ainda que elas usem o corpo biologicamente como mulheres. Não estou dizendo aí que elas sejam aquelas que partam para o lado do homossexualismo, não estou me referindo a isso, nem ao homem, nem à mulher. Mas essas mulheres que são como mulheres e que têm ainda um endurecimento muito grande. É aquela mulher que, se a filha ficar grávida, ela bota a filha para fora de casa, como os pais antigos. É aquela mulher que não tem docilidade nenhuma, então nós temos que ver isso. É óbvio que a mulher que vem no corpo biológico de mulher e que seu espírito já tem um certo adiantamento moral que a permite ser mais dócil, mais meiga, mais carinhosa e não frágil, porque essas mulheres são muito fortes, né? Eu tiro pela minha mãezinha, que era uma baixinha de 1,5 m, muito dócil, muito tranquila, muito frágil, mas na hora que ela tinha que ser forte, ela virava uma leoa. E a minha esposa não é diferente. E outras tantas que eu conheço que assim também são. Mulheres, mulheres, mas na hora que tem que agir com firmeza, são muito mais machos do que muito cara que eu digo que conheço aí, que diz que é macho, e na hora H fraqueja, bota o rabinho entre as pernas e corre. Então, eu digo assim, é um comportamento que a gente tem que observar, não só fisiologicamente, mas espiritualmente. Eu acho que a gente tem que levar em conta essas duas coisas. E aí eu costumo dizer o seguinte, a mulher que sabe ser mulher, ou seja, que ela alia esse lado espiritual com o seu lado fisiológico, normalmente é um espírito mais, eu acho, mais evoluído um pouquinho do que a grande maioria dos que estamos na condição de homens. Porque para nós homens ainda é um pouquinho mais difícil abraçar tudo que uma mulher, verdadeiramente mulher, pode abraçar. Além da maternidade, dupla jornada, tripla jornada, e sem perder, sem sair do salto, como se diz. Beleza, Marcos Heleno, obrigada. É que talvez você tenha perdido, mas no início a colocação que foi feita foi justamente a alma feminina, não a mulher exatamente em sua fisiologia. Mas claro que a gente vai usar a terminologia, como é estar mulher nessa existência, né? E, claro, tem mulher que vira onça, esquece a doçura para poder ter uma defesa, e tem as que primeiro são fera, depois é que lembram da docilidade, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma onça, né? Meu lado onça ainda predomina ante a doçura. Mas vamos lá, já que nenhuma Acho que não, hein? representante feminina quis se Eu acho que a colocar, Caetana está dormindo, hein? A Caetana está hibernando já há bastante tempo, graças a Deus, não é? já que nenhuma representante feminina, além de mim, quis se colocar, nós vamos dar continuidade. Então, nós vamos contar uma historinha, antes até de ler o nosso item 16, trazido pelo Espírito João. Um príncipe vivia à procura da sua princesa. Ele queria casar com uma princesa, porque ele era um príncipe. Aí ele chega no domínio de um rei que sabia que tinha uma princesa lá, e ele procura o rei e diz: tudo bem, você precisa responder qual é o maior desejo de uma mulher. Se você responder essa pergunta, você
vai ter acesso aqui aos meus domínios e vai poder casar com a princesa. Mas você tem que me responder o que mais deseja uma mulher. E o príncipe pensou, imaginou e só tinha 24 horas para ele responder para o rei. Ele não sabia essa resposta. Aí perguntava para um, perguntava para outro, disse, não deve ser isso. O outro, não deve ser isso. Alguém dizia, até que alguém disse assim, olha, saber eu não sei. Mas tem uma bruxa que mora lá numa floresta aqui perto, eu acho que ela deve saber responder isso aí. Ele foi atrás, muito naquele cavalo branco maravilhoso, chega, encontra a casa da bruxa e pergunta à bruxa, olha, eu preciso saber o que mais deseja uma mulher. A bruxa deu uma gargalhada com aquele dentinho único, assim, bem, né? Aquele nariz comprido. E aí disse, isso é muito fácil. Então me diga, por favor, porque eu vou responder ao rei. E aí, sim, mas tem uma condição. Essa resposta é muito fácil, mas tem uma condição. Se você acertar a pergunta lá com o rei, você casa comigo. Ai, que susto! Mas tá bom, ele tá bom. Eu quero saber o que é que mais deseja uma mulher. E aí, nem pensa duas vezes e ela responde que o que mais uma mulher deseja é ter autonomia, é não ser manipulada, é não ser tutelada, é não ser controlada por homem nenhum, por ninguém, por ninguém. Ele disse, só isso, só. Aí volta correndo e a bruxa fica chamando, né? Claro, cadê? Vai casar comigo? Mas ele primeiro vai lá e responde para o rei. O rei, tudo aqui, o meu reinado é seu, você pode aí casar. Quando falou que podia casar lá com a princesa, ele lembra do compromisso que ele tinha firmado com a bruxa. E aí ele volta, ele é honrado, ele volta para casar com a bruxa. Chega na noite do casamento, ele tem uma grata surpresa. A bruxa estava transformada numa princesa linda. E aí ele leva aquele susto. Uai, eu casei com a bruxa e agora você me aparece assim, uma princesa linda. O que é que você prefere? Que eu seja princesa, que eu seja bruxa, ou que eu seja princesa à noite, bruxa de dia, ou que eu seja princesa de dia e bruxa à noite? Ele olha assim e ele responde, o que você decidir, para mim, está bem. Aí, no dia seguinte, acorda, ele pensa que vai acordar do lado da bruxa, mas aí, quando ele acorda, ele vê que a bruxa continuava princesa. E aí, de novo, aquele, nossa, mas você continua princesa? E aí, como que é isso? Uai, por que você está estranhando? Eu perguntei para você se você queria que eu fosse bruxa, que se eu fosse princesa. Você disse que o que eu decidisse para você estava bem. Tá bom? Do que você decidir, tá bem. Então, eu decido que eu vou ser sua princesa, vou ser princesa para o resto da vida. É aquilo, a autonomia, a liberdade de escolha. E se a gente vai lá no Livro dos Espíritos, tem várias questões que, ao estudarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos chegar lá, especificamente, pergunta a pergunta, mas tem questões, só para adiantar assim um pouquinho, que fala se são iguais perante Deus, e a resposta que os espíritos superiores trazem é que sim, Deus
otorgou a ambos a inteligência do bem, a faculdade de progredir. E aí uma grande pergunta, de onde é que vem, de onde provém a inferioridade moral da mulher? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, porque, na realidade, é uma fraqueza apenas físicas. E para que tem essa diferença? Porque a mulher foi dada funções especiais, não para ser moralmente submetida, dominada, mas porque ela tem função especial, mas ambos têm o dever de se ajudarem mutuamente. Então, não deveria haver essa dominação. Nós não vamos ficar falando tudo sobre as diferenças, o porquê, porque vai chegar o momento de estudarmos especificamente isso em um livro dos Espíritos. É somente porque, de fato, chama muita atenção como que o Espírito João, que está trazendo essa mensagem para nós, pontuou inicialmente apenas mulher. Só depois do terceiro parágrafo é que ele se refere a todos. E aí ele vai falar, inclusive, de poetas, de literatos, de pintores, escultores, mas ele, inicialmente, ele fala. Nós vamos fazer a leitura e tem mais coisas em função da beneficência a ser refletido. A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre com o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. E se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, que tentam no sentido de querer para si o consumismo, o ter. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. E vós, mulheres, que vos votastes a Deus, no caso, as religiosas, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas,
e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Cede-lhes a providência que diz: aos pássaros do céu dá Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isto, e abençoado será o vosso trabalho. Então, nesse momento, ele acaba de se dirigir especificamente às mulheres e ele se refere a todos. Todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhe os lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorro aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será, por isso, menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Portanto, em seu lugar, muito gostarias que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Então, quando ele se refere aqui a todos, nós lembramos que já trouxemos a pergunta 643 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. É a resposta simples, direta. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, cada ação de despreendimento, cada doação, cada gesto, cada atenção, não é só, como ele diz, a caridade, não é a caridade material, não é só a esmola, é uma palavra, é uma mão estendida, é um sorriso, é um olhar, é um estímulo, uma palavra de apoio, qualquer
coisa, qualquer ação de desprendimento, né? Finalmente. E aí e essa ideia de quanto nós somos providos, quanto recebemos, temos essa noção do quanto recebemos. Hoje em dia, nesse momento de pandemia, nós respiramos no automático. Será que paramos em algum segundo do nosso dia para agradecermos a bênção de uma respiração saudável, normal, enquanto tantos procuram puxar o ar e não encontram? Então, são simples observações sobre as bênçãos que nós recebemos em 24 horas da nossa existência. E quanto nós dispensamos para o outro. Reflexões, não é julgamento, não é que sejamos obrigados a fazermos exatamente iguais, cada um, mas são reflexões que nós precisamos trazer quando falamos da bondade de Jesus, do infinito amor de Jesus por nós, e ele como nosso mestre, como nosso guia, o que nós estamos fazendo para seguir os seus passos. Estamos olhando em volta, né? Essa questão de quantos bens são disponibilizados para nós no nosso dia a dia. É muito mais do que precisamos, com certeza, é muito mais do que precisamos. Nos sobra, nos falta, jogamos fora. Reflexões. Então, são desafios para nós, para chegarmos às nossas ações, às nossas condutas, às nossas escolhas, nessa questão da beneficência, né, que ele nos chama aqui a atenção. Ele classifica várias situações, a pessoa muito rica, venturosa, a outra que é operária, a outra que é religiosa, mas que todos, enfim, finalmente, todos que produzimos alguma coisa, podemos dar de nós. Então, nós vamos passando agora também para uma troca. Silêncio. Vou falar. Bom, vou falar então. O que o texto também nos alerta de uma maneira muito interessante, que independente da nossa posição, do nosso estado em qualquer momento da vida, nós somos doadores, né? Você pode, inclusive, estar numa cama de hospital, dependente de outras pessoas, mas ali, naquele momento, somos também doadores. Então, não importa a situação, importa o que nós temos e a responsabilidade que temos em compartilhar com o outro. Isso. Lindo, Sandra, muito bem. Nós nem pensamos nessa condição, né? Quando estamos no leito de hospital, nós achamos que é apenas para receber. Lindo isso, muito bom. Eu vivenciei isso, porque quando eu estava no CTI, graças a Deus, eu pude compreender que, apesar de eu estar ali, eu estava numa situação privilegiada. Quantas milhares de pessoas estavam em pior situação que eu?
Então, é bom porque você é chacoalhado ali o tempo todo. E, graças a Deus, eu tinha essa percepção. E podia pedir a Deus por todos eles, né? E não fiquei só na condição de pedinte, achando, ai, meu Deus, que situação, que horror. Nada disso. Muito pelo contrário, enxerguei ali o meu privilégio. E tinha, por Deus, uma gratidão imensa, entendeu? Por poder estar ali, por poder observar e poder até pedir pelo outro, que estava do meu lado em situação muito pior. Então, é sempre um aprendizado, qualquer situação. Obrigada, Sandra. Muito bom. Quem mais? Eu acho que, na verdade, não existe um momento da vida da gente que a gente não possa tirar de aprendizado. Todos os minutos, todos os segundos, em qualquer momento, você pode tirar como aprendizado. É só você ter essa sensibilidade de enxergar o invisível, enxergar e dar valor àquilo que muita gente não valoriza. Entendeu? Então, eu acho que isso faz parte, é importante. Isso aí, Sônia. Ninguém de mão levantada? Então vamos lá. Eu gostei muito do que a Sandra falou, né? A primeira vez que eu fui fui internar no hospital aqui na Alemanha, era assim, na enfermaria, né? Eu estava preocupado, não tinha noção como é que as coisas funcionavam. Parei no quarto com 2 velhinhos. E eu era visitado todo dia pela Cris, ela estava com suspeita de um problema cardíaco, muito estresse. E do meu lado, então, tinha um velhinho ali que não recebia nenhuma visita. Ninguém ia visitá-lo, né? Eu percebi uma certa tristeza nele, né? Claro, se eu recebo visita todos os dias, ele não recebe, e o outro também, de vez em quando, alguém via visitar. E eles sempre me pediam por algo, né? Tinha um que estava, assim, bem, como que eu posso falar assim, bem carente, estava bem doente também, né? Então, Marcos, faz isso para mim, Marcos, mais aquilo, Marcos, né? Eu não tinha sossego, mas era uma maneira de estar podendo fazer algo por alguém. Então eu me lembrei imediatamente quando a Sandra falou assim, é uma história interessante, mas também bonita, mexeu comigo, né? E a gente percebe a carência afetiva, como isso afeta as pessoas aqui na Alemanha, né? E além disso, me lembrou também daquilo que a gente estava falando no início, antes, na hora do Recreio 1, né? Do Patch Adams. A gente vê também aqueles grupos que vão nos hospitais, né? Agora eu não sei como é que está a situação com a pandemia, mas antes da pandemia isso era muito famoso, né? Aqueles grupos, né, que se vestem de palhaço, vão fazer alegria nos hospitais, vão levar carinho para as pessoas. A importância desse trabalho. Tinha um conhecido que ia tocar piano, né, nos hospitais, tocava lá Carinhoso, tocava outra, e todo mundo adorava, né? Então, sempre existe uma maneira que a gente pode fazer algo por alguém. Sempre vai ter uma oportunidade. Basta a gente estar atento. Pois é, Marcos, e você falou uma coisa importante. Tenho até saudade desse tempo, porque eu fazia parte de voluntários também no Rocha Faria, no Hospital Rocha Faria. E, assim, é um trabalho tão lindo. A gente recebe muito mais do que dá, não tem noção. Porque uma semana eu ficava na ala das crianças, que eu adoro, né? Pegava meus fantoches e tal, contava historinhas, e via aquelas crianças com problemas assim, não só físicos, mas muito mais emocionais até. E ali a gente vê a mãe ou o responsável da criança, que estava ali também, e a gente teve uma que eu senti assim, nitidamente um problema muito forte espiritual, de não aceitação das duas. A filha devia ter uns 4 aninhos, 5 aninhos mais ou menos, e a mãe. E ela me contou, deu assim, antes dela falar alguma coisa, deu a entender que elas tinham uma coisa, sabe, que não conseguia encaixar, não era uma coisa bonita, sabe, não era uma coisa de mãe para filha, sabe? Ela tinha aquele cuidado, porque tinha que cuidar de uma criança, né? Mas não tinha aquele amor, aquele carinho. E aí eu já senti isso de imediato, mas aí ela me falou, eu não queria ter essa criança, não, ela veio por acaso, porque a
estava brigada, eu, o pai dela, não sei o quê, aí ela apareceu, como se fosse assim, isso aí, né, que aconteceu, esse trago, essa coisa ruim. E a garota se sentindo totalmente rejeitada. A garota não queria nem abraço da mãe, sabe? Era assim, uma coisa muito pesada. E eu saía dali e falei, meu Deus, é cada lição que eu recebia, é cada tapa assim, na cara de tipo, acorda, olha só como é que é isso. Olha só, crianças que eram assim, que chegavam lá todas cheias de sequelas, de cigarro dos pais que marcavam, ou que, sabe, maltratos mesmo, sabe? E fora a ala das crianças, tinha a ala dos adultos, né? E eu ficava, assim, era um grupo tinha várias religiões, né? Então, várias, três, na verdade. Católico, evangélico e eu a única de espírita. E aí eu no meio da galera. E aí, o que aconteceu? Depois que eu entrei, até então, quando não tinha espírita, eles dividiam os grupos assim, vamos dizer, 2 católicos com 2 evangélicos, iam numa tal ala, 2 católicos e 2 evangélicos, iam na outra ala. Quando eu apareci lá, eu acho que estraguei, entre aspas, a brincadeirinha deles, né? Porque aí os evangélicos não quiseram mais separar nada comigo. Eu fui assim, aquela rejeitada, né? Mas eu não liguei para isso, não. Eu falei, tudo bem, eu sou rejeitada aqui, mas eu sei que perto, sabe, no que eu tenho que fazer, eu não vou ser rejeitada, não. Não estou nem aí para isso, vamos embora, entendeu? E aí separaram os dias. As evangélicas foram terças e quintas, e aí eu fiquei com um grupo de católicos, me aceitaram, né? Aí eu fiquei com o grupo das católicas, eu falei, vocês não se incomodam, não? Eu sou espírita. Aí ela falou assim, para a gente não tem problema não, só, né? A gente respeita qualquer um, mas as nossas amiguinhas lá, as evangélicas, realmente... E aí foi, sabe, um trabalho muito, muito interessante, muito, muito, muito desafiador, tá? Mas Você já tinha lido, Sônia, você já tinha lido aqui, ó, os vossos tesouros no céu ficarão acrescidos. Sabe, mas é engraçado, Raquel, pode ser uma coisa assim que as pessoas falam assim, claro que a gente tem interesse em ter o bônus do céu, é claro que a gente tem interesse, mas não é, gente, sinceramente, sabe por quê? Porque quando você faz uma coisa que você sente que a outra pessoa gostou e você vê um sorriso, é muito bom, não precisava nem ter bônus para o céu, entendeu? Não precisa, porque só de ver o sorriso de alguém, o aconchego, você conversar com aquela pessoa, dar atenção, abraçar, beijar uma criança carente, uma pessoa que está precisando de um carinho, sabe? Brincar, eu contava história, criava historinhas e elas inventavam. Eu amo essas coisas, né? Eu sinto falta disso. Por enquanto, a gente não pode, mas assim que puder, eu estou lá de volta, sabe? E faço com todo carinho. E é um desafio muito grande, porque eu fui chamada para ser representante, só tinha eu, né? Fui chamada representante dos espíritas, né? Lá no Rocha Faria, o diretor chamou. Aí eu fiquei do lado do pastor e do lado de um padre. Interessante que eu falei assim, não sei o que eu vou falar exatamente, era dia do voluntário, eu era voluntária ali também, mas eu vou ver o que Jesus botar na cabeça dos nossos amigos espirituais, o que tiver aí eu vou falar. Levei o Evangelho segundo o Espiritismo, botei sobre a mesa. Quando eu botei sobre a mesa o Evangelho segundo o Espiritismo, aí o pastor pegou assim com certo desdém, tipo, sabe? Porque meu livro Evangelho segundo o Espiritismo está bem velhinho, está bem manuseado, bem mexido, bem, né? Bem usado. E aí ele ficou olhando, assim, passando as páginas com certo desdém, tipo, eu, hein, cruzes, né? Eu deixei normalmente. Aí eu perguntei para os dois, para o padre e para o pastor, quem é que vai falar primeiro? Aí eles falaram assim, pode ser a senhora, não tem problema não. Aí eu, tá bom. Aí quando eu falei, sabe de uma coisa, eu pensei, vou falar sobre o samaritano, o bom samaritano, porque eu estava falando sobre o voluntário, né? Aí eu falei da história do bom samaritano. Aí o que aconteceu? O pastor do lado falou sobre a mesma coisa e o padre do lado falou sobre a mesma coisa. Diz eles que abriram a Bíblia assim, de repente, apareceu ali. Quando eu terminei, sinceramente, gente, as evangélicas, a maioria, elas levantaram e aplaudiram, o pastor ficou muito chateado. Porque eu ali falei, gente, aqui a gente tem que unir forças. Não é uma religião melhor do que a outra, não é uma pessoa melhor do que a outra, não é um poder. A gente não tá medindo poder, a gente tem que dividir amor.
dividir amor, dar uma palavra de carinho, de amor, de compreensão. Aí depois a gente foi, depois disso que aconteceu, cada um falou, nós fomos para dividir o bolo e tal, e o pastor estava com uma... Eu senti que o pastor não estava querendo que eu estivesse ali, né? Aí teve uma evangélica que falou assim, eu queria tanto ter o seu cabelinho curtinho, assim, moderninho, eu acho tão bonitinho. Eu falei, por que você não corta o cabelo dela? Era comprido, de rabo de cavalo, tudo. O pastor não deixa. Eu falei, olha, eu não estou aqui para falar mal do pastor nem de nenhum. Você é dona de você, mas se você acha que é isso que você tem que seguir, segue. Seja feliz. Aí o pastor foi, catucou ela e chamou, sabe? Então é isso aí, gente. A gente não tem muito que... Eu, pelo menos, não fico muito pensando nos bônus que eu vou ganhar, não. Fico pensando nos sorrisos. Aí eu sou... Não é que a gente faça pensando, não é que a gente faça pensando. Obrigada pela colaboração. Vou passar para mais alguém. Só para fechar. Claro que se a gente faz nesse sentido de estar trocando, aí não tem valor. Mas aqui o texto fala quando você faz com entrega, quando você faz com a responsabilidade moral, como diz Joana aqui no texto. A gente assume o compromisso com a fraternidade, com a certeza de que está cuidando de um irmão, que realmente aquele que necessita é o nosso irmão em Cristo. Então, é diferente. Por isso que ele conclui aqui, que os tesouros daquele egoísta, que são aqui da terra, vão ser menores. O que não é egoísta, aquele que está doando. Vamos ter menos coisas materiais, mas vamos ter um tesouro maior no plano espiritual, mas precisa ser feito de coração aberto, com sentimento fraterno, de verdade. Mas muito obrigada. E aí, vamos ver. Eu não consigo ver todo mundo, se tem gente aí mais para contribuir. Raquel, Oi. pegando a carona nisso que a Sônia falou, eu não sei se eu vou conseguir me expressar direito, porque eu passei 4 meses, quase 5, trabalhando na instituição que tem aqui no Rio, chamada Dona Meca, que é afiliada ao Centro Espírita Eurípides Bassanufo, ali na Taquara, que cuida de crianças especiais. E passei outros 8, quase 8 meses, trabalhando numa instituição de longa permanência para idosos, os antigos chamados asilos, que chama-se Lácrimo, que fica ali em Campinho. O que eu quero colocar com isso? Era minha obrigação ir lá? Era, porque era estágio da faculdade. Tá? Então, eu ia porque eu ia para o estágio que tinha que ir o estágio. Mas eu não ia para lá intimamente preocupado com o estágio. Eu ia para lá... Oh, meu Deus do céu. Eu ia para lá para trabalhar com aquelas crianças e com aqueles idosos, quer dizer, isso aí foi um ano inteiro, né? 4 meses, quase 5 em um, e quase 8 meses no outro. E o que me dava mais satisfação na Dona Meca, além de trabalhar com aquelas crianças o dia inteiro, chegava em casa morto de cansaço, mas muito feliz, era quando uma mãe chegava para mim, para os colegas que trabalhavam, e relatava um progresso que aquela criança teve. Teve uma mãe que chegou lá uma vez para a gente chorando e falou, ontem ele falou, pela primeira vez, o irmão dele veio, mamãe, ele me chamou pelo nome. Aquilo chegava a brotar lágrima do olho da gente de tanta emoção. Porque a gente estava fazendo aquilo com carinho e não preocupado porque era uma função ou não. A gente não estava ganhando nada ali financeiramente, porque era um estágio. Mas o que a gente empregava ali era boa vontade, e o pagamento que a gente estava recebendo era cada mãe, cada criança que a gente via desenvolver. E lá no Lácrimo, a mesma coisa. Eu fiz um projeto com aquelas idosas, todas elas com demência, uma grande maioria com um diagnóstico de Alzheimer, e eu comecei a trabalhar com elas com chás e plantas,
me rememorando, né, o que elas faziam, que eram todas daquela época que tinham seus canteirinhos, seus chás. Eu comecei a trabalhar com ela com figuras de planta, para elas identificarem as plantas e bababá. E um belo dia, por exemplo, quando eu tive que faltar, no dia seguinte, quando eu cheguei lá, aliás, na semana seguinte, quando eu cheguei lá, uma das cuidadoras falou assim: elas sentiram a sua falta. Elas não lembraram o seu nome, mas elas perguntaram: cadê o rapaz das plantas? Olha que Ou legal, né, seja, Marcos? isso me encheu de alegria, me encheu de emoção, porque o meu trabalho estava surtindo efeito. O rapaz que me sucedeu lá, o outro estagiário, que quando eu passei o serviço para ele continuou nessa linha. E a gente via o progresso delas. Ou seja, uma regressão do adiantamento da doença. Não é dizer que a gente acabou com a doença. Não, mas a gente fez um retardo na doença. E isso para a gente foi um grande lucro. E quando eu chegava lá, elas sorriam. Hoje tem plantinha, não tem coisa melhor. Então, esse é o pagamento. Precisa você esperar pagamento inicial, não. Eu já tive a minha paga, já fiquei alegre com a alegria delas, já me emocionei, já chorei junto. E eu acho que não tem nada que vale. Era só isso. Só isso? Vamos reler uma frase aqui também, exatamente como fizemos para a Sônia, fazemos para você. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isso e abençoado será o vosso trabalho. Claro que aqui ele não está falando do ouro, metal, nem da prata, metal, mas nas habilidades preciosas que nós temos em nossas mãos, que podemos tecer. Ele está chamando de roupa, está chamando de alimentos, mas pode ser o aconchego, pode ser uma roupa, o alimento pode ser o alimento espiritual, por isso que inicialmente nós falamos que é preciso mergulhar no simbolismo das lições, no que está por trás. Então, realmente não se está falando aqui de ouro, o metal físico ali, mas são as habilidades que nós podemos trazer em nossas mãos e para agasalhar. O agasalho pode ser o abraço, pode ser o aconchego, pode ser o respeito, esse sentimento, esse afeto que aquece. É aí que pode ser a roupa. E o alimento que sacia espiritualmente, porque está sendo respeitoso, porque está sendo digno, porque está tratando o outro com a dignidade que ele merece, com o respeito que ele merece. Né? Então, Marco, não é só isso, é abençoado trabalho. Né? Quem mais? Está muito rico isso hoje aqui. Tem tempo ainda? Tem. Fecha o Sim, microfone. sim. Tem tempo ainda? Tem sim. Conta mais uma história. Você contou a história maravilhosamente bem. Foi fantástica. Excelente contadora de história. Que história? A história da bruxa? Da bruxa. Conta outra. Não me preparei para outra. Você achou a sua princesa? Faz Uns tempo. encontram a princesa, outros encontram a bruxa. Aí Mas todos tanto já... a bruxa quanto a princesa, cada um só acha o que merece para aprendizado. Tá certo. Esse trecho, ele é praticamente um resumo de todo esse capítulo, né? Na verdade, ele sintetiza em pequenos 6 parágrafos
tudo o que tem sido visto até aqui, né? Então, porque ele nos faz justamente relembrar aquilo que foi visto anteriormente, né? O óvulo da viúva, enfim, tudo que foi trabalhado até agora nos faz retomar. É como que, mais uma vez, olha, lembra, a gente falou disso, e aqui a gente está trazendo a síntese e o resumo disso tudo. Então, é isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom. Muito bem. Então, tem mais alguma contribuição? Nós estamos quase aos 20 minutos, né? Faltando aí para encerramento, 10 minutinhos para encerrar. Posso E falar já. alguma coisa? Sim, muito bem. Eu bem que tento ficar quieta, né? É, eu queria apontar uma coisa que foi dita lá no início sobre o papel da mulher e o papel de ser mãe. No modo como eu entendo as coisas, a mãe é o mais próximo do que se pode dizer de aprendizado intensivo para a caridade. Quando uma mulher se torna mãe, via de regra, a gente está falando da maioria, né? Via de regra, ela aprende a ver o bem de uma outra pessoa fora dela, fazer o bem para uma outra pessoa que não seja ela, de se doar para alguém mais que não ela própria. E ser mãe é quando você sai de um processo assim, tem que ser alguma coisa que parta de você, que você sinta como parte de você, para você começar a ter o aprendizado de como amar o outro. Então, primeiro, quando você é mãe, você ainda tem aquela dose de, pô, saiu de mim, é parte de mim, então é o curso intensivo para você começar a ver o outro. O filho é ainda parte de você, para que você se doa, que você é caridoso, que você tira parte do que é seu para doar para o que está próximo. Eu vejo mãe como o intensivão para você partir para quem não saiu de dentro de você, aquilo que não é parte de você, parte física de você, para você ser caridoso. É isso, fechei. Deixa eu aproveitar, assim, que ainda tem um pouquinho de tempo, para fazer um questionamento. Esse ser mãe é a alma materna, ou eu tenho que ser mãe biológica, ou a mulher, ou quem tem a alma feminina, chega nesse estágio que você colocou agora. Tem que ser biológica ou pode ser a alma feminina, que, como o Marco Celeno colocou no início, pode ser uma alma feminina numa fisiologia masculina. Pode ser, Nádia? A alma feminina, quando está numa fisiologia masculina, no modo como eu entendo, é quem já passou pela experiência de ser mãe fisiologicamente. Porque é o que eu falei, o primeiro passo. Para poder amar o outro, tem que ser parte de você, porque primeiro, no egoísmo, você se ama. Então, para aprender a amar o outro, você se torna mãe biologicamente, porque tem que ter uma parte sua ali, uma parte sua para poder fazer essa transição. A alma feminina, que está biologicamente como masculina,
no modo como eu entendo, já passou pela experiência biológica. Isso aí, esse é o entendimento. Por isso que no início a colocação foi exatamente referir à alma feminina. Então, se teria essa diferença, aí, claro, nós precisamos trazer reflexões sobre a subjugação nas culturas, na antiguidade, que vem de longas eras, e aí que é também em cima da fisiologia, aproveitando a fragilidade física para a dominação. Mas, na realidade, o que nós falamos e queríamos destacar era justamente a alma feminina, porque, na realidade, cada um de nós é espírito, é ser imortal, é um ser espiritual. Então, não adianta essa questão. Eu apenas estou experienciando agora com essa forma, outros com a outra forma, mas o que importa é a evolução, é o crescimento, é o progresso espiritual. É muito bom. Gostei muito da participação, dessa forma de trocarmos, e eu vou ver se tem próximas histórias. Tá bom, Marcos? Tá bom. Eu até queria fazer um comentário bem rapidinho aqui. Eu morava no Sul, em Jaraguá do Sul, eu tinha 11, 12 anos, estava lá no colégio, sexta série, por aí, e eu tinha um colega que ele, nessa idade, era impressionante. Era uma menina em corpo de homem, mas já com traços femininos. Era impressionante. E como era a década de 70, a gente ainda vivia numa sociedade bastante machista, bastante dura na época. Era um colega que sofria e apanhava todos os dias, né? Mas era impressionante. Com 10, 11 anos, era uma menina perfeita, né? Então, acho que é um caso que cabe perfeitamente na situação também que foi comentado hoje. Muito bom. Podemos... Eu adorei o termo da Nádia, intensivão. Adorei isso. Só uma coisinha, eu acho que aí valeria até deixar um ponto de interrogação aí, ou uma exclamação. Se Jesus, eu já tinha colocado essa questão em outro trabalho que alguém fez, foi a Raquel. Se Jesus tivesse que voltar, se ele voltasse como mulher, como seria a reação nossa, de mulheres e dos homens? Ponto. Sônia, na minha opinião, se Jesus, ele nunca foi embora, mas se ele voltasse fisicamente, como ele já passou entre nós, ele viesse como homem, como mulher, branco, preto, ele passaria pelas mesmas coisas que ele já passou, porque nós ainda não estamos com a prontidão de receber Jesus, ainda não. Mas isso é uma opinião pessoal. Eu penso que a maioria, nós, inclusive, que nos debruçamos sobre os ensinamentos dele, ainda estamos longe de recebê-lo, assim, pertinho de nós, fisicamente mesmo, materialmente falando. Eu acho que ele passaria por muitas dores. Mas é pessoal. Para completar o que foi colocado, eu estou me lembrando aqui que o que ilustra assim, com perfeição essa história da mãe não biológica é a história de Maria de Magdala, né? Porque ela queria ser mãe, e quando esteve com Cristo, ele disse, não, isso não é possível, seja a mãe dos meus filhos, né? Dos teus irmãos. E assim ela fez, né? Quando ela sai daquela região da onde ela morava, né? Ali no Lago de Genezaré, em Magdala, e vai para o Vale dos Leprosos. Então ela adota não só crianças, naturalmente, mas como também todos os adultos, como os filhos do seu coração. Eu acho que exemplo como esse de Maria de Magdala é por excelência
traz para nós esse exemplo, né, da mãe não biológica. Né? Isso mesmo. E mais pertinho da gente, né, Luciano, tem a Madre Teresa de Calcutá também, que teve essa entrega também para cuidar dos desvalidos com um amor infinito, uma dedicação. E não esqueçamos também de Irmã Dulce, né, aqui no Brasil. Sim, também é. São muitos os exemplos que nós temos, né? Muito bom. Muito bem, podemos encerrar? Podemos tocar a Ave Maria por aquele pianista muito famoso que mora na Alemanha? Alô, ô de casa? A Cris está procurando, só um minutinho, Raquel. Tá bom. Todo mundo, calma, já vai entrar. Eu estou calma, é que não houve resposta. Eu digo, eu acho que não vai ser possível. Está procurando o piano, é um piano de cauda, grande, tem que puxar muito a cauda do piano. Porque Raquel ainda não aprendeu a Lemente. Ela mandou a resposta mentalmente. Não aprendi. Eu falo que nós vamos um dia nos comunicarmos dessa forma, mas eu ainda não aprendi. Ainda a gente tem a necessidade da verbalização, né? Para se entender. Do som, assim, chegando aqui no ouvido de carne física. Sim, pode deixar. Conseguiu? Quer que eu tente por aqui? Já deu. Pronto. Já? Pronto. E só um pouquinho, pianista, só um pouquinho. E depois alguém já inicia com a prece. Quem se oferece? É você. Não estou lendo mentes. A Sandra levantou o dedinho. Dá um play. Ai, ótimo, muito bom. Pronto. Então, assim que acabar a música, pode começar, Sandra. Ok, Raquel. Isso.
Divino Mestre Jesus, Espíritos de luz, que possamos amar incondicionalmente a todos, que nós que iniciamos tão pequeninos nesse aprendizado de amor, fé e esperança, possamos vibrar e tocar cada um dos nossos irmãos, que possamos cuidar da natureza, de tudo que nos envolve nesse planeta de provas e expiações. Que o nosso caminhar possa ser fortalecido e que, através do estudo, do conhecimento que tem nos chegado, possamos vibrar em gratidão e em serviço. Que assim seja, graças a Deus.